Olá, meus amigos e minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o Jurisprudência em Teses do STJ, edição número 185. É a segunda edição seguida sobre o tema pacote anticrime. Então seja muito bem-vindo. Trata-se de uma iniciativa nova aqui do Legislação Integrada, um material disponibilizado para vocês aqui gratuitamente através das principais plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e etc. Então, gente, pode ficar muito à vontade para falar comigo, qualquer sugestão, qualquer crítica, para seguir a gente nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, nossos grupos de WhatsApp e de Telegram. E também para conhecer o nosso clube de membros, o Clube da Lei, onde o material já está todo atualizado pelo informativo, pelo Jurisprudência em Teses, edição 185. Também lembrando que o material escrito desse informativo já está disponibilizado e que todo ele estará no informativo semanal número 71, com a consequente atualização de toda a plataforma do Clube da Lei, tá bom? Então vamos lá começar? A tese 1 nos diz que o Acordo de Não Persecução Penal, ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, aplica-se aos fatos ocorridos antes da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, desde que não recebida a denúncia. E aí o primeiro ponto, o que é essa ANPP, né, esse Acordo de Não Persecução Penal? Ele é um negócio jurídico de natureza pré-processual, portanto ele acontece antes do processo, antes da denúncia, e esse acordo pré-processual é realizado entre o Ministério Público e o investigado juntamente com seu defensor. Então, proposto lá o acordo, vai exigir naturalmente, ou melhor, não naturalmente, né, mas vai exigir em virtude da previsão legal, que inclusive é questionável a constitucionalidade, mas é exigível a confissão formal e circunstanciada, e aí atendidos aqueles requisitos, né, de ser um crime sem violência ou grave ameaça, a pena mínima inferior a 4 anos, e aí o Ministério Público pode oferecer essa possibilidade de acordo ao indivíduo. Por que pode oferecer? Porque mais na frente a gente vai ver que não há um direito subjetivo da parte ao acordo de não persecução penal. O Ministério Público ele vai verificar se existe ali os requisitos e se convém essa apresentação, essa proposta de acordo. O segundo ponto para a gente entender, o primeiro ponto foi esse, que é um negócio jurídico pré-processual. Ele vai excluir o processo, né? Não vai ter processo, uma vez celebrado esse acordo. O segundo ponto para a gente entender é qual é a natureza dessa norma que trata sobre o acordo de não persecução penal. E aí a natureza ela é híbrida. Ela tanto é um instituto de direito processual penal, quanto de direito material penal. Por ser uma norma de natureza híbrida, o efeito prático disso, né, o efeito prático dessa natureza híbrida, processual penal e material penal, é que essa norma está regida tanto pelo princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, enquanto norma de natureza penal, quanto pelo princípio da aplicação imediata, prevista lá no artigo 2º do CPP, já que é uma norma de natureza também processual. Portanto, como norma de natureza híbrida, ela pode sim retroagir para aqueles casos anteriores ao pacote anticrime, mas também, como se trata de um instituto de natureza pré-processual, ele só retroage para aqueles casos em que ainda não foi recebida a denúncia. Então, gente, recebida, tá bom? Cuidado aí para não confundir com oferecida a denúncia. É recebida, tá bom? Enquanto não recebida a denúncia. Então, é isso que a tese fala. Pode retroagir? Pode aplicar aqueles casos anteriores ao pacote anticrime? Pode, desde que não tenha sido recebida a denúncia. Então, vamos em frente. E a tese 2 também fala sobre a NPP. Então, antes de ir para a tese 2, vamos só falar aqui um pouquinho sobre o Instituto em si.
que a gente pulou um pouquinho essa parte, ou foi talvez um pouco rápido ali na tese 1, quais são os requisitos para a concessão da NPP? São 3. Confissão formal e circunstancial, e aí devemos ter uma visão crítica em relação a esse requisito da confissão. Existe aí grande doutrina que defende a inconstitucionalidade. O segundo requisito é que a infração seja sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, não é até 4 anos, é inferior. E o terceiro requisito é que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então temos aí 3 requisitos. E aí, Bruno, o que acontece depois que você cumpre aquelas condições que são estabelecidas no acordo de não persecução penal? O que acontece, gente, é a extinção da punibilidade. Então, cumpriu aquelas condições estabelecidas, a punibilidade está extinta. E por último, gente, aqui uma dúvida que pode surgir, no caso de concurso material de crimes, como é que a gente determina se cabe ou não a NPP? Você faz o somatório das penas mínimas. Então tem 2 crimes, você soma as penas mínimas. Deu menos de 4 anos, cabe a NPP. Então, dito isso, vamos passar lá para a tese 2, finalmente a tese 2. A tese 2 a gente até já adiantou um pouquinho. Ela diz que o acordo de não persecução penal, a NPP, não constitui direito subjetivo do investigado. Assim, pode ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto, quando considerado necessário e suficiente para reprovar e prevenir infrações penais. O efeito prático disso é que o Judiciário não pode obrigar o Ministério Público a propor ou a ofertar uma NPP. Você não pode, por exemplo, ir ao Judiciário pleitear que o Ministério Público lhe ofereça uma NPP, porque não há um direito subjetivo nesse sentido. Portanto, esse oferecimento da NPP, ele passa por uma análise ali de conveniência do Ministério Público. E essa análise deve levar em consideração se o acordo de não persecução penal é suficiente para reprovar e prevenir infrações penais. A tese 3 e a tese 4, elas são muito boas de ser lidas conjuntamente. Até a tese 2 também poderia ter sido lida aqui conjuntamente com as 3 e 4. Mas vamos lá. Tese 3. O controle do Poder Judiciário, quanto ao pedido de revisão do não oferecimento do acordo de não persecução penal, a NPP, deve se limitar a questões relacionadas aos requisitos objetivos. Não é, portanto, legítimo exame do mérito a fim de impedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Tese 4. O Ministério Público não é obrigado a notificar o investigado no caso de recusa de oferecimento de acordo de não persecução penal, a NPP. Essas 2 teses, elas ficam muito bem situadas, inclusive elas foram inseridas lá no artigo 28A, parágrafo 14 do Código de Processo Penal. O que esse parágrafo 14 diz? Que, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28 deste Código. Portanto, em um primeiro momento, lá na tese 2, a gente viu que a NPP não é direito subjetivo do acusado. Não há um direito subjetivo desse indivíduo de lhe ser oferecido a NPP. Como não é direito subjetivo, o não oferecimento não implica no dever do Ministério Público de notificar esse indivíduo ali investigado, acerca do não oferecimento. É isso que a tese 4 diz. E aí, quando a gente contextualiza essa tese 4 com o parágrafo 14 do 28A, o que a gente percebe? Que, na verdade, a iniciativa, quando do não oferecimento dessa NPP, a insurgência deve partir do investigado. Então,
Não é o Ministério Público que tem que notificar o indivíduo que não vai oferecer. Se ele não oferece, o indivíduo percebeu ali que cabe, ele que vá, nos termos do parágrafo 14 do 28A, requerer essa remessa dos autos ao órgão superior do MP, para que aí se tenha uma reavaliação do caso dele. E esse requerimento é feito para quem? Esse requerimento é feito para o juiz. Você requer para o juiz que ele remeta os autos para o órgão superior do Ministério Público. Aí a gente vai lá para a tese 3. Quando você requer para o juiz pode deferir esse pedido, ele pode deixar de remeter, ele até pode, mas ele só pode se for com base em algum requisito objetivo. Então, o juiz viu que a pena mínima daquele crime é de 5 anos, então não cabe. Então ele não é obrigado a remeter. Ele viu que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, então realmente ele não precisa remeter, é uma questão objetiva. Agora, a questão do juiz adentrar se há conveniência no acordo de não persecução penal, isso daí não, isso aí já não pode, entendeu? O juiz já não pode entrar nessa esfera subjetiva. O juiz pode deixar de remeter os autos ao órgão superior por alguma questão intrinsecamente objetiva. A tese 5, gente, ela é espinhosa. Essa tese 5 exige um cuidado, exige uma atenção. Então, muitas vezes a gente escuta o podcast fazendo outra coisa, lavando louça, fazendo ali a nossa corridinha. E é bom que seja assim mesmo, mas agora vamos concentrar, vamos entender isso daqui, porque pode causar dúvida, tá bom? Lembrando que a gente não está mais falando de ANPP, a gente está falando de ANPC, Acordo de Não Persecução Cível. E aqui a gente está falando, né, exatamente na esfera de uma ação de improbidade administrativa. Então, lá na NPP, a gente viu que ela pode ser proposta até o recebimento da denúncia. Na NPC é tudo diferente. Vamos ler aqui a tese 5, mas deixa ela, não fixa totalmente ela não, porque eu vou explicar melhor e vocês vão ver que sem ter cuidado, você pode até ser induzido ao erro por ela, tá bom? A tese 5 diz que, após a vigência do pacote anticrime, é possível celebrar acordo de não persecução cível em fase recursal no âmbito da ação de improbidade administrativa. Ou seja, após a vigência do pacote anticrime, é possível em fase recursal, né? Até o trânsito em julgado é possível ali a NPC. A gente vai ver, gente, eu vou explicar aqui melhor, e a gente vai ver que hoje é possível, inclusive, em fase de execução. Então hoje já é diferente, né? Isso aqui, essa tese, ela está situada em outro momento do ordenamento jurídico. Com a Lei 14.230, a gente vai ver que pode ser aplicada até mais amplamente, até no momento da execução. Mas vamos lá, vamos fazer aqui um breve retrospecto histórico, né? Aquele senta que lá vê a história. Amigos, a redação original da Lei 8.429 de 92, ela vedava a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade. Estava lá o artigo 17, parágrafo 1º da Lei 8.429. Era um dispositivo questionável e, por isso, o pacote anticrime, né, a Lei 13.964 de 2019, ela passou a permitir o acordo de não persecução cível. Houve um porém. O artigo 17A, que disciplinava o procedimento todo do ANPC, ele foi vetado. E o grande motivo desse veto foi porque ele previa uma exclusividade da legitimidade do MP para propor o acordo de não persecução cível. Então ele deixava de fora o ente prejudicado. Só o Ministério Público que podia. Então, sobretudo por conta disso, esse artigo 17A ele foi vetado. E aí, Bruno, mesmo com veto, era possível a NPC? Era. Mesmo com veto, ainda assim era possível a celebração desse acordo. Claro que a falta de um procedimento detalhado na lei trazia problemas, mas mesmo assim era possível.
E aí o que a tese diz? Eu trouxe aqui um exemplozinho concreto para a gente poder entender. Imagina que Pedro foi condenado por ação de improbidade administrativa em 2017. E aí Pedro recorreu e em 2020 ainda estava lá o recurso tramitando, vamos dizer que lá no STF, um recurso extraordinário lá no STF. E em 2020, já após a edição do pacote anticrime, o MP propôs uma ANPC para Pedro. E Pedro aceitou. Era possível? Era. É isso que a tese 5 fala. Qual é o detalhe, gente? Qual é o detalhe? A Lei 14.230 de 2021, ela superou esse problema que inicialmente foi gerado pelo veto do artigo 17A, da Lei 8429. Então, ela detalhou o procedimento. E dentre esse detalhamento, ela trouxe a previsão de que o ANPC poderá ser celebrado: 1. No curso da investigação de apuração do ato ilícito. 2. No curso da ação de improbidade. 3. No momento da execução da sentença condenatória. Ou seja, a qualquer momento, mesmo durante a execução da sentença condenatória, mesmo após o trânsito em julgado. Então, gente, caiu na prova de vocês. Enunciado está dessa forma: após a vigência do pacote anticrime, é possível celebrar acordo de não persecução civil em fase recursal no âmbito de ação de improbidade administrativa. Certo. Se perguntar, após a Lei 14.230, é possível, inclusive durante a fase executória? Certo também. Então, muito cuidado com essa tese, ela não está errada nem de longe, é uma tese correta, mas é muito importante saber das novidades inseridas pela Lei 14.230. Então, vamos em frente. A tese 6, ela foi inserida lá no artigo do 315, parágrafo 1º do CPP, e ela traz o seguinte texto: o pacote anticrime, atento à jurisprudência dominante do STJ e do STF, introduziu no parágrafo 1º do artigo 315 do CPP, o requisito da contemporaneidade dos fatos como fundamento da decisão que decretar, substituir ou denegar prisão preventiva ou qualquer outra cautelar diversa da prisão, vedada a exposição de motivos genéricos e abstratos. Então, gente, primeiro ponto, essa exigência da contemporaneidade dos fatos como fundamento da decisão que decreta a prisão preventiva, essa exigência não é uma novidade. Já era a jurisprudência do STF e da STJ. O pacote anticrime, ele é apenas, como diz bem a tese, apenas atento a essa jurisprudência, ele inseriu de uma forma clara, de uma forma expressa, essa exigência em 2 artigos, na verdade. Tanto lá no artigo 312 do CPP, quanto lá no 315. Vamos ler esses artigos, Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E aí, parágrafo 2º, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E aí o artigo 315 vai dizer o quê? Vai dizer que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adequada. Ou seja, gente,
A prisão preventiva é uma medida excepcional e só é cabível ali em caso de absoluta necessidade. Veja só, a lei traz ali aqueles casos em que é possível decretar preventiva para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, mas acima de tudo, ele determina que tem que haver a prova da existência do crime, deve haver um indício suficiente da autoria, e veja só esse final, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Se tem que ter perigo gerado, os motivos para a decretação dessa prisão preventiva, eles têm que ser contemporâneos. O perigo tem que ser hoje. A liberdade desse indivíduo deve estar nesse momento causando um risco. E aí esse risco à ordem pública, à ordem econômica, um risco à instrução criminal, um risco à aplicação da lei penal. E aí, gente, eu vou pedir desculpas, eu vou pular aqui direto para a tese 11, porque a tese 11 está extremamente relacionada com a tese que eu acabei de ler, que é a tese 6. E essa tese 11 nos fala que a busca e apreensão é medida cautelar real. Assim, diferentemente das cautelares pessoais, independe para a sua concessão da comprovação do requisito da contemporaneidade dos fatos introduzido pelo pacote anticrime no parágrafo 1º do artigo 315 do CPP. Ou seja, o parágrafo 1º do artigo 115 do CPP, que exige fatos novos ou contemporâneos para aplicação de medida, não se aplica à busca e apreensão. Mas, professor, a busca e apreensão também não é uma medida cautelar? É uma medida cautelar, mas ela é uma medida cautelar real e não pessoal. Ela não é uma medida cautelar que vai incidir sobre o indivíduo, sobre a liberdade do indivíduo. O indivíduo não vai ser pego e colocado em prisão. É uma medida cautelar que vai incidir sobre bens do indivíduo, sobre coisas, vai incidir sobre coisas. E aí, enquanto perdurar o interesse na investigação, e enquanto aqueles bens a serem apreendidos puderem efetivamente colaborar de alguma forma com a investigação, será possível, sim, a busca e a apreensão. Não necessariamente precisa haver contemporaneidade. Até porque, gente, como a gente viu, a contemporaneidade ela vai estar muito ligada com aquela questão de você verificar se existe ali um risco concreto naquele momento. Existe um risco desse indivíduo estar solto? Então vamos prender. Por quê? Porque ele estar solto vai trazer ali um risco às investigações, um risco à ordem pública. Já em relação à busca e apreensão, a forma de pensamento não é essa. Aqueles bens ali não estão produzindo risco, aqueles bens simplesmente eles são úteis para a investigação. Então vamos lá buscar esses bens, vamos apreender, porque esses bens eles vão ser úteis para a investigação. Claro que não faz muito sentido também a gente pensar na possibilidade do juiz determinar uma busca e apreensão anos depois que acontece o fato, de uma forma genérica, sem justificar, e simplesmente dizer, não precisa haver contemporaneidade. Claro que aí também a gente não pode pensar no abuso, né? A gente não pode pensar no abuso em uma aplicação desmedida disso. Tem que justificar, tem que dizer por que que vai aprender, o que vai aprender. Claro que não necessariamente exaustivamente, né? Não necessariamente dizer de uma forma exaustiva ali o que tem que ser apreendido ou o motivo, mas tem que ter uma justificativa. A tese 7, ela determina que, após as alterações promovidas pelo pacote anticrime na Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 90, o crime de porte ou posse de arma de fogo, de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal distintivo raspado, suprimido ou adulterado, deixou de ser equiparado a hediondo. E aí, gente, em primeiro lugar, essa arma com numeração raspada, ela é de que tipo? Ela é de uso restrito.
ela é de uso restrito de acordo com o artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto do Desarmamento, que traz o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. E o parágrafo 1º diz que na mesma pena incorre quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Até aí, ok, arma de uso restrito. Acontece, gente, que o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Crimes Hediondos, ela dizia que se considerava também hediondo o crime de genocídio, aí diz lá previsto no artigo 1º, 2º e 3º da Lei 2889, e o de posse ou porte de fogo, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, consumado ou tentado. Acontece que o pacote anticrime modificou esse artigo e agora, conforme está lá no artigo 1º, inciso, parágrafo único, inciso 2, o crime considerado hediondo é somente a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido. De uso proibido. Tá bom? Então, aquela arma de fogo de uso restrito, ela já não é mais considerada, ou melhor, a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito já não é mais considerada crime hediondo, tá bom? O que acontece com quem praticou o crime antes do pacote anticrime, antes da Lei 13.964, o que acontece é a retroatividade benigna, já que esse crime agora já não é mais hediondo. Apenas o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. A tese 8, nós já conversamos bastante sobre esse assunto na edição anterior do Jurisprudência em Teses. Ela nos diz que, após a revogação expressa do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, pelo pacote anticrime, a progressão de regime para os condenados pela prática de crime hediondo equiparado passou a ser regida pelo artigo 112 da LEP, da Lei de Execuções Penais, que modificou a sistemática com o acréscimo de critérios e percentuais distintos para cada grupo conforme a natureza do crime. Gente, é aquilo que a gente conversou na edição anterior. Antes, a progressão era bem simples, era 2/5 para primário, 3/5 para reincidente. Aqui falando em crime hediondo, né? Não é, naturalmente, 2/5 para primário em crime hediondo, 3/5 para reincidente, e aqui não importava se era reincidente específico ou genérico. Reincidente era 3/5. Agora, há uma complexidade na matéria, e em relação aos crimes hediondos, especificamente, essa progressão vai de 40% a 70%. E aí a gente tem uma tabelinha que está lá, inclusive, no nosso material escrito, onde fica bem legal de você visualizar essa progressão que vai de 16% no crime comum, de agente primário sem violência, agravo e ameaça, e essa tabelinha vai subindo, subindo, chegar a 70% do reincidente específico de crime hediondo equiparado com resultado morte. Então, gente, no caso aqui, falando só do crime hediondo, como é que fica agora? Primário em crime hediondo equiparado, progride de regime com 40%. Primário em crime hediondo equiparado com resultado morte, 50%, e vedado livramento condicional. Sempre que o resultado for morte, vedado o livramento condicional. E se o agente for condenado por exercer o controle individual ou coletivo de uma organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, também é 50%. E aí, 60% para o reincidente específico em crime hediondo equiparado, 70% para o reincidente específico em crime hediondo equiparado com resultado morte. E aqui, se tem resultado morte, é vedado o livramento condicional. E aqui, gente, um ponto importante que a gente já conversou muito na edição passada é a questão da retroatividade benigna para aquele indivíduo que é reincidente genérico em crime hediondo.
Então, se o indivíduo praticou o crime antes da Lei 13.964 e ele era reincidente genérico, ou seja, agora ele praticou um crime hediondo, mas a primeira condenação dele foi por um crime comum, a progressão dele era 3/5, 60%. Acontece que a nova lei, ela, apesar de ter detalhado bastante, ela não trouxe ali o caso do reincidente genérico. Ela só trouxe o caso do reincidente específico. Então, o reincidente específico ele vai progredir com os mesmos 60%, ou 70% se tiver resultado morte. Mas como ela não trouxe o caso do reincidente genérico, ele vai se equiparar aqui ao primário. Então, vai ser aplicado para ele os 40%, primário em crime hediondo equiparado. E se tiver tido resultado morte? Aí mesmo assim também tem uma retroatividade benigna, só que aí é para o 112 ciso 6. 112 ciso 6, 50%. Então tem a retroatividade benigna quando não há resultado morte, 40%, e tem a retroatividade benigna quando há resultado morte, 50%, tá bom? Esse tema, ele saiu nas teses 1 e 2 da edição 84 do Jurisprudência em Teses, e também é a tese repetitiva 1084 da STJ, que trata sobre esse caso em que não há resultado morte. A tese 9, ela fala novamente sobre prisão preventiva, ela foi inserida lá no artigo 311, e ela vai ser, e a solução dela, não é? Ela se dá com base não só no artigo 311, mas também no artigo 2 do CPP. E aí vamos lembrar aqui, vai ser muito importante para a gente lembrar da tese 7 da edição passada, da edição 84, que disse que não é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em face do que dispõe a Lei 13.964 de 2019, mesmo se decorrente da conversão da prisão em flagrante. Antes do pacote anticrime, da Lei 13.964, era plenamente possível, estava lá na lei, a aplicação da prisão preventiva de ofício. Claro que já existia alguma resistência doutrinária, mas na jurisprudência era mais que tranquilo, podia demais a prisão preventiva de ofício. A Lei 13.964, ela retirou qualquer possibilidade de prisão preventiva de ofício, mas aí ficou aquele debate acerca da possibilidade da conversão da prisão em flagrante preventiva. E aí, esse debate ficou posto. Então, em um primeiro momento, por exemplo, a quinta turma do STJ, e saiu lá no informativo 679, ela autorizava. A sexta turma saiu lá no 682, ela também autorizava. E aí, nesse mesmo informativo 682, que a sexta turma do STJ disse que podia, a quinta turma disse que não podia, então a quinta turma mudou de posição lá no 682. E aí a sexta turma também passou a decidir que não podia lá no 684. E tudo isso foi já o reflexo da decisão do STF, lá no informativo 994, também decidido que não podia. Então ficou claro, né, ficou com essa decisão do STF especificamente, e posteriormente com a pacificação do entendimento do STJ pela terceira sessão, lá no informativo 684, então nesse momento a gente já tem uma jurisprudência pacífica no sentido de que não pode a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício. E aí a gente até tem a tese 8 lá da edição 184, que é uma tese bem interessante, né? Que eu até brinquei que é uma passadinha de pano, que diz, tá bom, não pode decretar de ofício, mas se tiver ali uma posterior manifestação do MP pedindo essa conversão, a gente pode suprir a ilegalidade. É isso daí que a tese 8 diz. O posterior requerimento do MP ele supre a ilegalidade decorrente da conversão de ofício da prisão em flagrante preventiva. E aí, o que a tese 9 da edição 85 diz? Ela diz que antes da entrada em vigor do pacote anticrime, não é ilegal a decretação da prisão preventiva de ofício,
ainda que decorrente de conversão da prisão em flagrante, pois as normas de natureza processual sujeitam-se ao princípio do tempus regit actum e não retroagem para atingir atos praticados antes da sua vigência. É o artigo 2º, gente, esse princípio, o princípio da imediatidade. Ele diz que a lei processual aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, agora não pode mais a preventiva de ofício, mas antes podia. Então, se antes da Lei 13.964 foi decretada a prisão preventiva de ofício, a lei posterior, a lei processual posterior, ela não tem um condão de tornar essa prisão ilegal. A lei ela foi decretada à época com base na lei processual que estava plenamente vigente. E como a gente diz aqui, ó, a lei processual ela se aplica de imediato, sem prejuízo da validade dos atos praticados sob a vigência da lei anterior. E agora a tese 10 ela exige aí um retrospecto histórico um pouco maior. Aqui é aquele verdadeiro senta que lá vem a história mesmo. E aí, que bom que o Spotify permite que você acelere o áudio, ali velocidade 1,5, não faz mal a ninguém, até porque o professor fala um pouco devagar, não é? Então acelerando sempre fica muito melhor. Claro que também é questão de gosto, eu particularmente prefiro. A tese 10 ela vai nos dizer que, apesar da alteração legislativa promovida pela Lei 13.964 de 2019, no artigo 492, inciso 1 do CPP, a jurisprudência do STJ e do STF entende que é ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo tribunal do júri, salvo quando demonstrados os requisitos da prisão preventiva. E aí, gente, a gente viu que a tese fala sobre tribunal do júri. Mas antes de entender isso, vamos ver como é que funciona a questão da execução provisória no crime comum. E aí, lembrando que a execução provisória é quando você já começa a efetivamente cumprir a pena antes do trânsito em julgado. Não é uma prisão preventiva, é o cumprimento automático da pena antes do trânsito em julgado. Veja só o que diz o 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em virtude de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Essa é a redação posterior à Lei 13.964, mas antes já havia a exigência do trânsito em julgado. Acontece que havia uma posição no sentido da possibilidade de execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. E aí tem uma súmula que é muito interessante que eu chamo de súmula Kuririn. Para quem não conhece, Kuririn é aquele personagem do Dragon Ball Z que eu acho que ele já deve ter morrido umas 5, 6 vezes e foi ressuscitado ali pelas esferas do dragão. Então essa súmula ela morre e ressuscita, morre e ressuscita. A súmula é a 267 do STJ. Ela diz que a interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta a expedição do mandado de prisão. A súmula é de 2002. Então, ela diz que se o recurso não tem efeito suspensivo, como é o caso, em regra, do recurso especial e do extraordinário, o indivíduo ele já pode ser posto ali na prisão para começar a cumprir a pena, independentemente do trânsito em julgado. Então, nesse caso aqui, bastaria a condenação em segunda instância. Como eu disse, a súmula é de 2002. Em 2009, houve uma mudança de entendimento do STF, e aí a gente pode dizer que a súmula ficou ali meio que superada, ou meio que polêmica, por conta dessa posição do STF. Ocorre que em 2016 houve outra mudança de posição. Eu tenho aqui inclusive o número do HC. O número do HC de 2009, que superou, né, digamos assim, que tornou polêmica a súmula 2007, é o HC 84078.
Em 2016 houve uma nova mudança, agora foi o HC 126292, e aí o STF, né, passou a decidir novamente de acordo com aquilo que a súmula 267 falava, ou fala, né? Então a súmula voltou ali mais ou menos a valer. Então é como se ela morresse, ressuscitou. Estou vivo, estou morto, né? Também pode ser aí súmula João Grilo. Em 2019, e aí a gente tem que contextualizar isso daqui, não é? Aqui a gente estava bem no meio daquela polêmica do caso Lula. Lula preso devido a uma condenação em segunda instância. E aí, lá em meados de 2019, a gente já via ali uma tendência de modificação de jurisprudência novamente. Inclusive, saiu uma decisão do ministro Lewandowski, lá no informativo 950, onde esse ministro já decidiu contrariamente à execução provisória da pena. E aí a gente até já se falava muito nisso, né? Era um tema muito fervilhante, muito por conta do caso Lula, obviamente. E aí veio o julgamento em 7 de novembro de 2019 das ADCs 43, 44 e 54, que tiveram como relator o ministro Marco Aurélio. E aí eram ações declaratórias de constitucionalidade que o objetivo era dizer que aquele texto do artigo 283, que determinava a prisão somente após o trânsito em julgado, era constitucional, era compatível com a Constituição. Então veja só que interessante, o objetivo das ações era dizer que o artigo 283 era constitucional, que essa previsão de que só era possível o cumprimento da pena após o trânsito em julgado era uma previsão compatível com a Constituição Federal. E aí essas ADCs foram julgadas procedentes por 6-5. Então, desde essa decisão do STF, com efeito vinculante, já não é mais possível a execução provisória da pena. Posteriormente veio a Lei 13.964, né, o pacote anticrime, e voltou a repetir a exigência do trânsito em julgado. Então, realmente já não há nenhuma dúvida em relação ao crime comum. Então, depois desse arrudeio todinho, a gente vai lá para o caso do Tribunal do Júri. Por quê? Porque o artigo 492, inciso 1, a linha E, ele trouxe uma previsão diferente para o Tribunal do Júri. Veja só. O dispositivo disse que, em caso de condenação, mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presente os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação por pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória da pena. Ou seja, meus amigos, o pacote anticrime trouxe uma hipótese de execução provisória da pena, no caso de condenação por tribunal do júri em pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. E aí tá tudo simples agora, né? Tá não. Sabe por que não tá? Porque a segunda turma do STF já dizia que não podia. Dizia, olha, não pode execução provisória da pena no júri. Mas a primeira turma, e aqui é um entendimento anterior às ADCs 43, 44 e 54, ela dizia que podia. Sobretudo devido ao princípio da soberania do júri e à própria gravidade ali dos crimes em questão. Só que aí qual é o panorama hoje pós-pacote anticrime, pós-lei 13.964? O panorama é o seguinte: quinta e sexta turma do STJ dizem que não é possível a execução provisória, nem mesmo nesse caso específico aqui de tribunal do júri, com pena de reclusão igual ou superior a 15 anos. Quinta e sexta turma do STJ dizem que não pode mesmo assim. E no STF há decisões também no sentido de que não poderia, mas o tema está para ser decidido em sede de repercussão geral. É o tema de repercussão geral número 1068. E aí essa votação até já começou, teve 3 votos, 2 votos
pela possibilidade, que foram do ministro relator, que é o Roberto Barroso, e do Dias Toffoli, e um voto contrário a essa possibilidade, que foi do Gilmar Mendes. E aí, em 2020, em abril de 2020, o ministro Lewandowski pediu vista e, por enquanto, ainda está pendente de julgamento. Então, o panorama é esse. E a tese do STJ, que divulgado nesse jurisprudência em tese, que é a tese 10, é no sentido de que não cabe a execução provisória, porque não cabe essa decorrência automática da prisão antes do trânsito em julgado. E é claro que se houver fundamento para a prisão preventiva, ok, mas aí será uma prisão preventiva e não uma execução provisória da pena. Então, meus amigos, é isso. Foi muito legal, eu adorei comentar essa edição do Jurisprudência em Teses e está sendo uma experiência muito legal, muito engrandecedora. Para mim, eu espero que também, de alguma forma, esteja contribuindo com vocês. Mais uma vez lembrando que esse informativo em áudio é feito com base na versão física, que a gente também disponibiliza gratuitamente, está lá no nosso Drive. Também é possível acessar através, inclusive, do cadastro gratuito no Clube da Lei. E esse material ele é utilizado para atualizar as leis que são acessíveis para os nossos assinantes. Então, se você não conhece ainda o nosso material, acessa lá nosso Drive, vai lá, segue a gente no Instagram, participa dos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram. Vem conhecer nosso material e acompanha a gente aqui também, acompanha nosso podcast. E não deixa de conhecer o Clube da Lei, não deixa de conhecer as nossas leis integradas, que são uma forma bem diferente de estudar a lei seca, ali contextualizando sempre a lei seca com a jurisprudência, porque dessa forma você realmente consegue ver uma aplicação prática naquela lei que você está ali lendo, e isso com certeza vai facilitar muito o seu aprendizado. Além de você poder organizar o seu estudo através do nosso plano de leitura. Então é isso, gente. Foi muito legal ficar com vocês até aqui e eu aguardo vocês na próxima.